pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um evento aqui do Circuito Geek, o nosso conjunto de formações pedagógicas e palestras para apoiar vocês, professores, professoras, pessoal da coordenação, da gestão, mantenedoria e direção, nesse momento tão complicado que está sendo dar aulas, manter a aprendizagem dos estudantes em meio à pandemia e com tanta necessidade de informação, né? A gente resolveu fazer esse Circuito Geek especialmente para vocês, para a gente bater papo, fazer reflexões e principalmente se formar e se atualizar com as metodologias que a Geek usa e quer compartilhar com vocês e com os debates como o de hoje com a Beth Rodrigues. Então, só para começar e reforçar com quem está acompanhando a gente, se você se inscreveu no Circuito Geek, maravilha, você deve ter recebido esse link, vai receber também alguns materiais complementares depois das 4 horas da tarde. Mas se você está acompanhando pelo canal do YouTube aqui da Geek e não se inscreveu ainda, façam sua inscrição no Circuito Geek para vocês garantirem esses e-mails que a gente dispara. Então, a gente sempre pensa numa trilha formativa para depois da apresentação, tanto das formações quanto das palestras, para munir vocês com o máximo de conhecimento e de informação possível para a gente poder apoiar vocês, tá bom? Então, o Circuito Geek ele vai acontecer até o dia 17 de junho, com uma série de palestras e formações, e já tivemos uma no dia 25 de março com a Glauci sobre práticas ativas e intencionalidade pedagógica nas aulas presenciais e remotas. Quem não acompanhou, não perdeu porque ainda está no site do Circuito Geek. Se vocês entrarem lá em programação, clicar no card da Glauci, dessa palestra que eu acabei de citar, vocês vão conseguir ver o vídeo completo, a formação completa, fazer a pesquisa para receber o certificado e usar os materiais gratuitos. Então já fica a dica, gente, todo o conteúdo que a gente está passando por aqui também está disponível no portal do Circuito Geek, então vocês conseguem acompanhar por lá. E falando em programação, só para a gente lembrar, hoje, dia 8 de abril, nós vamos ter a palestra com a Beth Rodrigues sobre escuta ativa na escola, como acolher estudantes, famílias e o corpo docente. Ainda nesse mês, no dia 22 de abril, quem vai vir conversar com a gente é a Camila Carino, a diretora pedagógica aqui da Geek, e ela vai dar uma formação sobre dados e evidências para potencializar o desempenho acadêmico de estudantes. Como que a gente pode usar dados a partir de forms, a partir de diversos mecanismos de captura de dados, para personalizar a aprendizagem e potencializar esse desempenho acadêmico. Né? Quanto mais visibilidade, melhor a gente consegue agir de maneira mais assertiva. Na sequência, em maio, a gente vai ter uma palestra com a Carla Tchepo sobre neurociência e inteligências múltiplas, para não deixar nenhum estudante para trás. E no mesmo mês, no dia 20, com a Carolina Brant, a líder do time de designers pedagógicos aqui da Geek, sobre aprendizagem baseada em projetos, o famoso PBL, do termo em inglês, para ela falar um pouquinho sobre benefícios e do planejamento à avaliação, tá bom? E, por fim, em junho, a gente vai ter o José Moran, que é um super parceiro aqui da Geek, já esteve conversando com a gente em fevereiro, e ele vai falar sobre o ensino híbrido em 2020 e 2021. Quais oportunidades a pandemia trouxe para as escolas. Então, é bem um balanço dessas experiências que ele observou ao longo desse período de pandemia. E para fechar o circuito, no dia 17 de junho, a Cristi Sototuca, designer pedagógica da Geek, vem falar com a gente sobre personalização e ensino híbrido, como é possível impulsionar a aprendizagem sem custos adicionais para a escola, certo? A gente pensou em toda essa programação, muito levando em consideração a agenda de vocês, das escolas, que a gente sabe que está muito complicada, gestão está apagando incêndio a todo momento, a coordenação também, então essa pandemia deixou a gente de cabeça para baixo, está muito complicado, então toda a programação ela é feita a cada 15 dias, e vocês estão acompanhando aqui ao vivo, podem assistir a essa palestra depois, fazer a certificação depois, consumir os materiais depois, até o final de junho, que é quando a gente vai disponibilizar as certificações, e quem estiver assistindo, porventura, fora desse horário ao vivo, das 3 às 4, hoje, no dia 8 de abril, vocês também já sabem, né? Estão assistindo no horário mais adequado para a agenda de vocês. A gente teve esse cuidado para não sobrecarregar a programação e conflitar com as agendas das escolas de vocês, tá? E aí, eu fico com uma dica, uma sugestão.
Se vocês se inscreverem no portal do Circuito Geek, pelo link que eu acabei de passar no chat do YouTube, vocês vão receber e-mails periódicos, é uma inscrição só para todas essas palestras que eu falei, e a gente programou uma série de e-mails para te avisar qual é o próximo evento e também te entregar os materiais adicionais, tá bom? Mas, além dos e-mails que são disparados por meio da inscrição no portal, você também pode seguir a gente nas redes sociais. Aqui no YouTube, se vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho, vocês vão receber as notificações de quando a gente estiver começando uma nova programação do Circuito Geek. E também vão receber notificações dos outros vídeos que a gente produz para vocês, para as comunidades escolares do Brasil. Além daqui do YouTube, a gente também tem o Instagram, o Facebook e o LinkedIn. Todos eles são @geekeducação. Então, procurem a gente lá, sigam a gente para vocês terem toda essa visibilidade de tudo que a gente faz e entrega para vocês, tá bom? E, por fim, só antes de passar a palavra, apresentar e passar a palavra... Olha a língua comendo aqui. Antes de apresentar a Beth, passar a palavra para ela, só vamos fazer alguns combinados rápidos. É o seguinte... a certificação e a avaliação do evento, eu vou passar o link para vocês mais próximo das 4 da tarde, para vocês conseguirem aproveitar todo esse conteúdo primeiro e depois conseguir avaliar de forma mais consciente. Peço que não deixem de fazer a avaliação, porque é ela que confere a certificação, que a gente envia em até 7 dias no e-mail de vocês. Então, cadastrem o nome e o e-mail certinho na hora que forem preencher a avaliação para a gente enviar o certificado corretamente. Combinado? Além disso, perguntas. Quem está acompanhando a gente pela sala do Meets, que estamos transmitindo em paralelo, e quem está acompanhando a gente pelo YouTube, podem registrar todas as suas perguntas no chat, que a gente vai reservar um tempinho no final para fazer essa coleta das perguntas e a Beth vai responder todas para a gente. Combinado? E qualidade de som da transmissão. Na última vez, a gente teve um problema de eco quando eu entrava para falar com a Glauce, que foi a facilitadora da primeira formação. Então, se vocês estiverem ouvindo som duplicado ou a transmissão estiver muito ruim, avisem no chat também, por favor, que aí a gente tenta corrigir os erros que forem possíveis corrigir aqui no YouTube, tá bom? E, por fim, as formações e as palestras são gravadas, eu já falei isso, mas vou só reforçar. Quem se inscreveu pelo portal do Circuito Geek vai receber o link da palestra, dos materiais e da pesquisa por e-mail. Vocês conseguem também ver tudo isso pelo site do Circuito Geek, circuito.geek.com.br. Passei o link no chat para vocês, e vocês conseguem consumir tudo isso por lá, no melhor horário para vocês. Combinados? Então, não deixe de interagir no chat, que é por onde a gente vai ter essa principal troca aqui de experiências. Aí, só começando a apresentação, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a Beth por ter topado fazer essa palestra com a gente. Beth, muito obrigado. A sua participação é sempre muito rica aqui para a gente. Eu que agradeço o convite de toda a equipe Geek, né, e aqui representada por você, Alex. Você, desde o primeiro contato, foi um super cuidadoso, empático, acolhedor, né, e até os últimos segundos aqui, então estou muito feliz. E obrigada pelo tema, um tema riquíssimo, super interessante, que está presente hoje acho que na maioria dos cursos que existem, a escutativa é um tema recorrente e necessário. Sim, mas ainda mais nesse contexto. Então, para passar definitivamente a palestra, a fala para a Beth, vou só apresentá-la para quem ainda não a conhece. A Beth é professora há mais de 30 anos, formada em letras pela PUC São Paulo, tem mestrado em linguística aplicada, também pela PUC, e atualmente é palestrante, coach para pais, consultora em educação e professora do curso sobre práticas socioemocionais do COGEAI, da PUC São Paulo. Ela tem larga experiência como professora, coordenadora e diretora pedagógica em diferentes contextos, escolas de língua, escolas particulares e públicas, além de ONGs, e é trainer em disciplina positiva, certificada pela Positive Discipline Association e tradutora de 7 livros
sobre o tema pela editora Manoli. A gente já até conversou sobre disciplina positiva em 2019, né, Beth? Quando a gente se conheceu. É verdade. E aí já fica a dica, pessoal. A gente colocou essa conversa da Beth com o Sasaki, o CEO da Geek, sobre disciplina positiva nos materiais complementares. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais e conhecer esse outra especialidade da Beth, vocês vão poder assistir ao bate-papo que a gente fez lá em 2019, tá bom? Beth, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Sua participação aqui é fundamental, principalmente para a gente acolher. Falamos de acolhimento aqui, né, escutativa na escola, como acolher estudantes, famílias e corpo docente, mas estamos aqui para acolher todos os educadores e educadoras do Brasil nesse momento, a gente trocar essas experiências. Obrigado, Beth. A palavra é sua. Muito obrigada. Eu já vou pedir para você colocar, por favor, aí os primeiros slides, para a gente entrar no tema, né? Realmente, a escutativa ela vai ser útil em todos os relacionamentos. Então, com os alunos, com as famílias, corpo docente, entre colegas. Por isso que eu mencionei, brincando, que é um tema, um assunto recorrente em vários cursos de liderança, cursos do mundo corporativo, de comunicação não violenta, de coaching, enfim, PNL, programação neurolinguística. Esse assunto, a escuta ativa, ele vem sendo discutido profundamente já há alguns anos, né? E mais do que nunca, numa época de pandemia, ele se mostra absolutamente essencial. Então, vamos ver o que é, afinal, meu objetivo hoje é não só fazer uma breve apresentação do que é, dar algumas dicas de como colocar em prática a escuta ativa e também o que não fazer, tá, pessoal? E depois a gente abre um espacinho para tirar dúvidas. Então, olha, começou tudo, né, que eu saiba, com Carl Rogers, lá nos anos 50. Ele que, junto com um colega, Richard Farson, escreveram um artigo e depois também deram aulas na universidade para psicólogos sobre essa escuta diferente, essa escuta mais profunda, mais empática. E esse termo escuta ativa é para poder diferenciar de uma escuta tradicional, que era a habilidade da escuta era considerada uma parte passiva da comunicação. Acreditava-se que o ativo era o falar e que o ouvir, né, seria o passivo. Só que nós estamos indo além do ouvir, estamos falando de escuta, de uma escuta que vai além, inclusive, das palavras. A escuta ativa, ela é uma escuta profunda, é uma escuta que demonstra um interesse genuíno, verdadeiro, que vai na pessoa que está falando, né, que está se comunicando, e você que está, enquanto ouvinte, tendo essa escuta ativa, você vai observar o todo, não vai ouvir as palavras, você vai observar também a linguagem, tanto verbal quanto não verbal, quais são os sentimentos, quais são os motivos, o propósito daquela pessoa ao ter escolhido aquelas palavras e ao estar se comunicando daquela forma naquele momento. Então, ela exige de nós, né, ouvintes, uma atenção muito grande e de uma forma muito ativa. Por isso o nome, né, originalmente em inglês Active Listening, o nome em português escuta ativa. Vamos ver o próximo slide, que é uma pergunta, que eu já quero provocá-los. E vocês podem, se quiserem, responder aí no chat, mas é um convite muito mais para um exercício de autorreflexão, de autoavaliação, sabe? Que tipo de ouvinte eu sou no meu dia a dia, ou eu tenho sido no meu dia a dia? Então, vamos aqui pensar em diferentes cenários. Você que talvez como professor, né, como professora, quando um aluno vem falar com você, vamos imaginar o contexto presencial primeiro. Você está ali corrigindo apostilas, apagando a lousa, talvez caminhando, você para de fazer essas coisas ou você fala, não, pode falar que eu estou aqui te ouvindo. Ou você, numa aula online, você continua digitando, continua fazendo as suas anotações enquanto seu aluno está falando, qual que é a sua postura enquanto ouvinte? Se você é um gestor, um coordenador, um diretor, quando vem um professor ou qualquer outro funcionário, um pai da escola, falar com você, você continua também nas suas
atividades ali corriqueiras, no seu computador, talvez no seu celular, checando ou respondendo um e-mail ou fazendo alguma outra coisa, qual que é a sua postura? E eu poderia até ampliar essas perguntas para outros contextos. Nós podemos ampliar para os relacionamentos amorosos, para os relacionamentos profissionais, né, no mundo corporativo, a escutativa, inclusive o pessoal de vendas hoje é quase que assunto obrigatório em cursos de vendas, de liderança, como eu disse. Então, pode até ser, gente, que nós estejamos ouvindo a pessoa, mesmo que a gente não demonstre que a gente está ouvindo a pessoa. Então, você pode até se considerar, eu sou um bom ouvinte, eu ouço o que as pessoas me dizem. Mas o fato de nós demonstrarmos que nós estamos ouvindo é o que vai fazer toda a diferença. É isso que, de verdade, vai criar conexão entre você e a pessoa que está falando. Porque tudo vai depender se a pessoa está se sentindo ouvida, se a pessoa está se sentindo acolhida, respeitada, sabe? Se ela percebe da sua parte um interesse, esse respeito, essa empatia que é tão necessária. Então, não é uma coisa fácil. Eu quero lembrar que hoje, né, até porque nós estamos hoje passando com as telas praticamente o nosso dia inteirinho, porque as telas hoje já ficou comprovado, não é o grande vilão, a gente precisa das telas para comunicação, para informação, para lazer, estudos, enfim, todas as situações, até para pedir comida, né, para pedir coisas. Então, nós estamos muito acostumados, infelizmente, a ter diálogos superficiais, diálogos em que a gente não tem essa preocupação em demonstrar para outra pessoa que nós estamos ali para elas, para ouvi-las, né, com essa postura de um bom ouvinte. E a grande reclamação, então, da sociedade como um todo é a mesma. Tal pessoa não me ouve. É sempre assim, meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve, meu chefe não me ouve, meu colega não me ouve, meu aluno não me ouve, meu pai não me ouve, minha mãe não me ouve. Se vocês pararem e perguntarem para psicólogos, terapeutas, em consultórios, qual é a grande reclamação, costuma ser essa, de que outras pessoas não os ouvem. E qual é a grande questão? Porque o que a gente está querendo dizer quando a gente fala, quando, por exemplo, um professor fala, meu aluno não me ouve? Provavelmente você também está transmitindo aí uma crença de que você gostaria de ser obedecido, você gostaria de ser reconhecido, valorizado, você não percebe essa conexão. Então, vamos nos aprender hoje, né, revisitar, porque eu sei que esse é um assunto que muitos de vocês já estudaram, já conhecem, mas nunca é demais revisitar. Quais são, afinal, as dicas, as características e as atitudes necessárias para a gente ser um bom ouvinte? Então, vamos lá. Olha, eu quis começar por aqui, pela importância desse assunto. Como eu já disse, presente em todas as áreas, né, aí dos estudos, para diferentes funções e diferentes profissionais, porque vai promover uma comunicação mais respeitosa. Então, vamos pegar o caso específico das escolas, né, dos profissionais da educação, que hoje trabalham com a BNCC, por exemplo. Vocês sabem que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela tem as 10 grandes competências gerais, né, da BNCC. Muitas delas estão relacionadas à escutativa, algumas mais diretamente. Uma dessa mais diretamente é a da comunicação. Então, comunicação não é um processo de uma via só, não é só falar, é também ser compreendido. E um bom ouvinte vai saber fazer isso muito bem. Então, vamos para o outro item. Olha aí, criar bons relacionamentos. Então, como eu disse, é um assunto que, quando você domina esse assunto, essa habilidade de ser um bom ouvinte, você vai ter relacionamentos muito mais respeitosos, empáticos, encorajadores, harmoniosos, agradáveis, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, em diferentes contextos, porque ele vai gerar essa conexão tão importante, que inclusive é o próximo item, fortalece os vínculos. Uma pessoa que se sente ouvida, se sente respeitada, amada, considerada,
E isso é o que realmente importa. Vai minimizar conflitos. E esse é um ponto importantíssimo também na sala de aula, no ambiente escolar, porque muitas vezes nós nos deparamos com pessoas desinteressadas, né? Os alunos desinteressados. E uma das grandes queixas dos alunos é que os professores não me ouvem, né? Então, vamos lidar com essa queixa, resolver esse problema e diminuir os conflitos existentes entre as diferentes pessoas, nos diferentes relacionamentos, com uma boa escutativa. E, por fim, e aqui novamente eu vou retomar a BNCC, o desenvolver a empatia. Outra competência básica, fundamental, socioemocional, uma das 5 grandes, né, macrocompetências socioemocionais, que é essa habilidade da gente não só nos colocarmos no lugar do outro, mas conseguirmos de verdade ouvir com os ouvidos do outro, enxergar o mundo pela perspectiva do outro, conseguir perceber e nomear e verbalizar o sentimento do outro. E tudo isso só será possível você desenvolver essa empatia, essa habilidade tão importante, com uma boa escutativa. Então, a escutativa é o segredo do sucesso, gente, é a chave mesmo que vai abrir as portas para os bons relacionamentos, para os vínculos, conexão, para que você tenha menos conflitos, mais empatia e uma comunicação muito eficiente. Alex, eu não estou te ouvindo, eu não sei se você está falando, só eu que não estou te ouvindo. Desculpa, agora você consegue me ouvir, né? Sim. Eu esqueci de ativar o microfone. Alguém falou que travou as com JPI, tenta atualizar a sua página, tá? Por favor, que talvez volte. Beth, você comentou aqui no começo que os alunos reclamam muito que os professores não os ouvem, ou as ouvem, né? Mas agora o negócio se inverteu. É o aluno que não está ouvindo o professor com a câmera fechada todo momento, né? Não, e tá difícil para todo mundo, né? Porque essa história de câmera fechada, não sei vocês, mas eu sou uma professora que migrou exclusivamente para as aulas online agora. Eu sou professora na PUC desde 2006. E só agora, né, eu estou dando cursos online nesse formato. Até outro dia era só no formato presencial. E o primeiro combinado que eu faço com os meus alunos é a história da câmera, porque realmente nos incomoda, né? Vamos assumir aqui que é muito complicado. Só que está complicado para todo mundo, né, Alex? Porque é uma invasão na casa do aluno também, que a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Porque tem os medos, as vergonhas, as inseguranças, né? Toda essa pressão social, se forem adolescentes, então, toda uma cobrança, né? Uma pressão social, aí aparecem os pais por trás, as mães, os familiares, o cachorro latindo, enfim, é uma invasão nas casas uns dos outros, dos alunos, dos professores e vice-versa. Então, não está fácil para ninguém. Vou continuar aqui, então, tá? Obrigada, porque essas atitudes, gente, elas são esperadas não só para quem aplica a escutativa, é lógico, mas para você, de verdade, ser um bom ouvinte, um ouvinte ativo, você vai demonstrar esse interesse, sabe? O interesse no outro, o interesse no que essa outra pessoa está dizendo, no assunto que essa pessoa trouxe, na forma como que essa pessoa se comunica com você. Qual é o sentimento que está por trás, né? Você percebe pelo tom de voz se aquela pessoa ela está trazendo um sentimento de alegria, de tristeza. Afinal, qual é o motivo daquela pessoa estar comunicando aquilo? Esse interesse, então, é ir além das palavras, é o interesse genuíno na pessoa, no falante. Em relação ao respeito, é porque você não vai fingir que você está escutando, você vai verdadeiramente escutar. Então, por isso, o respeito. A empatia, já falamos bastante, é porque você vai ouvir considerando a perspectiva do outro, não o seu ponto de vista, mas o ponto de vista do outro, né? A gentileza, porque
toda a sua linguagem corporal, a sua expressão facial, enfim, toda a linguagem não verbal vai demonstrar essa sua gentileza, a sua educação, o seu tom de voz, até o seu olhar compreensivo, interessado, vai demonstrar essa gentileza ou não para quem está falando com você. E a paciência, gente, a paciência é necessária, né? Na nossa profissão, enquanto professores, é fundamental. É você respeitar o tempo da outra pessoa, é não interromper a pessoa, mas vamos falar do que não fazer daqui a pouquinho, para que a pessoa possa, para que o falante possa falar tudo o que precisa e que quer dizer, né? Vamos para o próximo. Então, afinal, né, eu vou apresentar agora 5 grandes dicas ou sugestões, indicações do que fazer para você colocar em prática essa habilidade tão importante que é a escutativa. Vamos lá. Então, a primeira delas é você demonstrar que você está ouvindo. Então, como você demonstra isso? Com o contato visual. Aí você vai falar, mas em aulas assim, né, online, como que eu faço? Isso que eu estou fazendo agora, tendo cuidado de olhar para a câmera. Ah, mas é estranho olhar para um pontinho que eu tenho aqui no alto da tela do meu notebook, é estranho mesmo, mas isso, só esse detalhe de você manter esse contato visual, de você fazer esse olho no olho, e no caso do encontro presencial, ter o cuidado, no caso de ser uma criança, de você se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos dessa criança. Então, o olho no olho vai demonstrar isso. A expressão facial também, como eu disse, a pessoa pode estar contando uma história muito divertida e você vai estar ali com um sorriso no rosto, para demonstrar que você está ouvindo o que a pessoa está dizendo. A pessoa está contando uma história triste, é um drama, você talvez fique com uma cara mais séria, muito provavelmente. Aquela cara que não vale, gente, a famosa cara de paisagem. Porque vocês já conversaram com pessoas que ficam com aquele olhar parado, assim, olhando para o distante? Você até cutuca a pessoa para dizer, você está me ouvindo? E a pessoa ainda se atreve a dizer, eu estou te ouvindo, eu não preciso te olhar para te ouvir. E pode ser, muito provavelmente, a pessoa está ouvindo mesmo, se ela respondeu que sim. Agora, faz toda a diferença demonstrar que você está ouvindo. Então, o olho no olho, essa expressão facial, a sua linguagem corporal, você estar de frente para a pessoa, e não de lado, de costas, se movimentando, com o pé, os braços cruzados, uma sobrancelha franzida, né, os músculos tensos. Toda a sua linguagem corporal vai te dar os indícios, né, vai comprovar que você está ouvindo. E, principalmente, aquelas famosas, curtas frases ou expressões de entendimento. Então, é o balançar a cabeça, é o fazer, puxa, nossa, sabe? Mas verdadeiro, tudo tem que ser de acordo com o que a pessoa está dizendo. Então, você pode, não é para ouvir absolutamente calado, você pode e deve usar essas expressões, esse mas um verdadeiro, para demonstrar para a pessoa que você está ouvindo. Próxima dica. É você identificar o que está sendo dito, mas não só o conteúdo e as palavras, como eu já disse, o como. Então, como? Agora é a sua hora de ouvinte de observar a expressão facial de quem está falando. Você vai perceber, a pessoa está com o rosto vermelho, está com a sobrancelha franzida, está com os dentes cerrados, ou você percebe que os ombros estão até assim meio levantados. Toda essa expressão facial, esse tom de voz que acompanha essa pessoa, essa linguagem corporal, pode te dar indícios de que essa pessoa está irritada, está talvez até com raiva, se ela já estiver com vermelha, assim, sabe? Ou é uma pessoa que está pálida, que está cabisbaixa, que está falando baixo e devagar. Então, você percebe outra vez, através desses sinais, né, dessa linguagem não verbal, que sentimento está por trás dessa fala. E você pode perceber também pela escolha de palavras dessa pessoa. Uma pessoa que vem ali com o dedo em riste, reclamar, já não sei se já aconteceu com vocês, eu lembro que, enquanto coordenadora, diretora de escola, às vezes acontecia, de um pai, uma mãe, enfim, alguma pessoa mais descontrolado, né, ali não no seu equilíbrio emocional, não no seu melhor momento, chegar aos gritos, com o dedo em riste, reclamando de alguma coisa,
se a gente entra nessa mesma energia e responde à altura, né, no mesmo tom de voz, com a mesma expressão facial, assim, mais ríspida, mais controladora, provavelmente não vai haver uma comunicação. Então, como que nós lidamos com esse tipo de linguagem e de sinais? Outra vez, demonstrando interesse no que a pessoa tem a dizer, ela precisa falar para se sentir acolhida, ouvida, respeitada, demonstrando respeito, empatia, mesmo que você não concorde com a forma, né, você precisa se colocar no lugar dessa pessoa para entender o porquê que ela está trazendo essa informação desse jeito, dessa maneira. E sendo gentil, compreender com essa empatia e paciente, porque assim que essa pessoa acabar de falar, você vai poder interagir e ajudá-la a chegarem juntos numa solução, buscarem juntos uma solução para a questão que foi apresentada, tá? Vamos para a próxima. O foco. A grande reclamação das pessoas é que não se sentem ouvidas quando o ouvinte está distraído ou ocupado. Então, a sua atenção, ela precisa ser plena. Ah, mas eu tenho aqui a habilidade de ser multitarefa, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ok, para você. Agora, quando você não demonstra, ou a pessoa, esse é o ponto, quando a pessoa não se sente ouvida, ela vai observar se você está com o celular na mão, se você está digitando, se você está olhando para outro lugar, se você está com o seu corpo virado, se você está... talvez, porque isso pode ser um indício de que a sua imaginação, a sua atenção, o seu foco não está ali, está em outro lugar. E a gente precisa sentir essa presença plena. Então, a dica é muito simples. Pare de fazer qualquer outra coisa que você está fazendo quando você quer de verdade demonstrar que você é um bom ouvinte, que você está usando a escuta ativa. E aí você vai demonstrar como? Agora, usando palavras, usando perguntas, expressões, pelo assunto que a pessoa trouxe, tá? Então, eu gosto muito de um vídeo sobre empatia, um vídeo antigo da Brené Brown sobre empatia, em que ela nos ensina o seguinte, que a empatia não é você observar o sentimento do outro e falar, puxa, que chato, hein? Porque é como se a outra pessoa estivesse ali num buraco escuro sozinho e você só está lá do alto, de cima do ponto, falando, puxa, que chato, hein? Piora a situação quando você fala alguma coisa do tipo, mas pelo menos... Vocês conhecem essa expressão? Mas pelo menos você está passando por essa situação, mas pelo menos é o seu marido essa situação? Pelo menos você tem um marido. Você está passando por essa situação com o seu aluno? Pelo menos você tem um emprego. Sabe? Então, esse pelo menos não é nada empático. Então, cuidado com os seus comentários, cuidado com as suas perguntas. A ideia das boas e poucas perguntas é que elas sejam perguntas verdadeiras, perguntas curiosas, que você demonstra uma curiosidade no que a pessoa está te dizendo. Então, você pode perguntar, e o que você disse? Ou o que você fez? Ou como você se sentiu? Escolha uma, duas, poucas perguntas para que a pessoa se sinta ainda mais motivada a te dar mais detalhes e informações sobre aquele assunto. Então, essas perguntas não é um interrogatório, são algumas poucas perguntas para vocês estabelecerem esse vínculo, para você demonstrar o seu interesse e você conseguir ter uma ideia mais clara do contexto do que aquela pessoa está dizendo, para colher o que a pessoa está dizendo. Beth, só para fazer uma conexão, no dia 25, a primeira formação do circuito foi com a Glaucia sobre metodologias e práticas ativas, né? E uma das metodologias que ela comentou segue muito nessa linha, como a gente tinha conversado antes. E é simplesmente perguntar para o estudante o que te faz pensar assim. Né? Então, é uma técnica, é uma rotina de pensamento para você conseguir ter mais visibilidade da estrutura, do raciocínio daquele estudante. Mas serve exatamente para isso também, né? E ela funciona muito. Eu fui conversar com algumas pessoas da Geek sobre a sua palestra de hoje, né? E falei assim, qual relação vocês estão vendo aqui entre essa programação e essa? E o pessoal começou a responder. E aí eu coloquei em prática também para testar, sabe? Aí eu falei assim, tá... Mas qual que é a relação entre
inteligência múltipla e aprendizagem baseada em projetos. Aí a pessoa respondia, mas o que te faz pensar assim? Né? E acho que a gente pode adaptar ela para esse caso também, né? O que te faz se sentir assim, não é? Sim, sim. Quando esse tipo de pergunta passa a palavra, volta, né, a palavra ao falante, demonstra para o falante que você está verdadeiramente interessado naquele assunto, no que ele tem a de dizer, no que ele está sentindo, para que você possa ir além das palavras. Porque, gente, vamos pensar no caso dos nossos alunos, as crianças e adolescentes. Eles não têm essa articulação ainda verbal, linguística, para poder expressar com as palavras tudo o que eles querem de verdade nos comunicar. Talvez eles não tenham nem consciência dessa necessidade que eles têm de nos comunicar algo. Então, vai da nossa habilidade, enquanto adultos, né, adultos que estão aí atrás de cursos para autodesenvolvimento, autoconhecimento, para que nós possamos ser ainda melhores profissionais e pessoas, né, mais empáticas e respeitosas e tudo mais, de sabermos nos conectar com quem está falando através dessas perguntas, dessas expressões, de tudo isso que a gente tem falado. E tem mais uma dica aí importante. É a questão da compreensão. Porque, como eu disse, nem sempre quem está se comunicando, quem está falando, tem a habilidade de conseguir transmitir a mensagem que gostaria, sabe? E a pessoa pode falar alguma coisa exatamente contrária, ou porque na fala esqueceu de falar uma palavra, um não, esqueceu de falar alguma, enfim, não sei. Então, você pode ficar confuso quando você ouve com atenção o que essa pessoa está dizendo. Então, nada melhor do que checar a informação, checar essa compreensão. Como você faz isso? Você pode perguntar outra vez, né? Você pode checar, assim, vamos supor que você percebeu que a pessoa está com um tom de tristeza. Você está triste? Você está chateado, incomodado com isso? Ou, puxa, nessa hora você sentiu raiva, foi isso que aconteceu? Ou você pode repetir as palavras. Puxa, eu ouvi você dizer que foi muito difícil lidar com aquela turma, porque nenhum dos alunos abriu a câmera. Imagino como você está se sentindo, percebem? Quando você repete o que a pessoa, porque a pessoa ela pode ter falado um monte, mas o que ela estava querendo dizer é, eu não aguento mais aquela turma. Eu estou com dificuldade para me conectar com aqueles alunos. Eles não abrem a câmera nas aulas online. Sei lá, estou aqui inventando um dos muitos desafios, né, dos dias de hoje, nas aulas que nós temos hoje. E aí pode ser que esse professor, esse profissional que esteja falando isso, não fale diretamente que é isso, sabe? Porque é muito difícil a gente assumir a nossa vulnerabilidade, a gente assumir as nossas dificuldades e pedir ajuda. Então, quando você tem um ouvinte que está ali ativamente, prestando atenção em tudo, né, como nós dissemos, além das palavras, pode ser que esse ouvinte possa dizer, então, deixa eu ver, você está pedindo ajuda em relação à turma que não está abrindo o microfone, é isso que eu entendi? É isso que eu ouvi você falando? Sabe? Então, essa checagem de compreensão, ela é fundamental. Você pode parafrasear, você pode repetir, você pode perguntar, você pode começar com essa frase, né, a moda aí da CNV, da comunicação não violenta, eu ouvi você dizendo, enfim, você perceber os interesses dessa pessoa por trás dessa fala. E agora, gente, tem também o que não fazer. É o que eu vou apresentar agora. Boa. Beth, só antes de a gente ir para esse finalzinho, até surgiu uma pergunta aqui no chat e eu ia trazer esse comentário exatamente, de estar conectado aqui, eu e o Michael. Por exemplo, como é que eu vou saber? A pessoa falou tanto, mas falou tanto na minha orelha, mais tanto, que eu tô calmo, eu estou gentil, eu estou paciente e estou anotando alguns tópicos da fala dela. É uma técnica interessante também, né? Mas você pode, eu acho interessante você mencionar para a pessoa, olha, é tanta informação que eu vou precisar tomar nota de algumas coisas. Tudo bem com você? Sabe, eu acho importante checar, porque se a pessoa tiver num momento assim de muita irritação, muita raiva, talvez ela nem queira a sua opinião, nem queira a sua solução, nem queira o seu conselho, ela só quer aquilo para fora. Ela só quer se sentir ouvida. Ela só precisa dessa oportunidade
de escuta, sabe? Então, quando a gente tem a preocupação, é que depende muito desses cargos, dessas funções, né? Porque se realmente está vindo uma série de informações importantes, que você, vamos supor, é um pai ou uma mãe que veio te procurar com queixas variadas, muita informação, e você acha que você vai precisar depois dar um retorno para essa pessoa que trouxe essa fala, eu concordo com você. A técnica de fazer algumas anotações vai te ajudar a decorar, né? A lembrar depois, você não vai decorar tudo que foi dito, mas se você está de verdade ali, presente, atento, com foco, sem se distrair com mais nada, é muito provável que você se lembre do que realmente importa. Então, cuidado para que essa anotação não seja algo que vai te distrair, tá? E vai ficar mais claro agora nesse próximo slide. Vamos lá, então. Porque nós temos essa péssima mania de fazer tudo isso que não é para fazer, gente. Não sei vocês, mas eu já me peguei várias vezes quando vem alguém ali recorrente, sabe? Aquele aluno recorrente, ou aquele profissional, colega, que sempre vem trazer o mesmo assunto. Eu já quero antecipar o que aquela pessoa vai dizer, né? E já fico tentando, assim, não só adivinhar o que ela está para me dizer, o que ela quer comunicar, mas o que eu vou responder, como eu vou responder, o que eu vou dizer para ela. Então, se você entra nesse modo de antecipar, de julgar, de tentar adivinhar o que a pessoa está dizendo, você não está ouvindo. E é muito triste, porque muitas vezes é do ser humano. Já vem a pessoa, você já começa a querer adivinhar, já começa a querer julgar. E aí você não se coloca nessa posição de escuta ativa, de verdadeira empatia. Então, cuidado para não antecipar, para não julgar e não interromper, né? Porque isso não é nem gentil, não é nem respeitoso, mas às vezes, na ânsia de querer resolver logo, acabar logo com aquela interação, a gente finaliza a frase da pessoa. Eu já me peguei fazendo isso, e eu acho muito desrespeitoso. Só que a gente só se dá conta do quanto é desrespeitoso quando alguém faz com a gente, porque aí você fica até ofendido, né? Como que essa pessoa me interrompeu? Como que ela finalizou a minha frase? Parece que não estava me ouvindo. Então, é essa impressão que fica o falante, de que acho que a pessoa não estava nem me ouvindo, né? Não está com tempo, não está com paciência para deixar eu completar o que eu tenho a dizer. Então, cuidado para não se distrair com nada, com ninguém, ter aquele foco que nós já mencionamos, e cuidado também para... Olha, tem esse outro erro aqui muito comum, não sei vocês, mas eu já me peguei fazendo isso e odeio quando fazem isso comigo, que é a história do roubar a palavra. Sabe, por exemplo, outro dia eu estava comentando com uma pessoa que eu estava com essa tosse, né, aqui me incomodando e tal, e a pessoa virou numa ligação telefônica. A pessoa falou assim, você nem sabe, eu também, eu estava com tosse, com dor de cabeça, blá, 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 e simplesmente me interrompeu, e começou a contar dela de todos os sintomas e todas as questões de saúde que ela estava sentindo. E, poxa, eu estava entendendo que aquela pergunta que ela tinha começado a nossa conversa, que era, como você está, era verdadeira. E eu comecei a responder como eu estava. De repente, eu fui surpreendida com ela roubando a palavra, né, e falando lá, e depois dando conselho do que eu devia fazer, opinião, virou até um sermão. Então, cuidado, porque nós, adultos, nós, professores, profissionais, às vezes, num cargo de liderança, nos sentimos na obrigação de dar um conselho, de resolver o problema do outro, sabe, de dar uma opinião. E nem sempre a pessoa que está falando, ela quer isso. Então, eu acho muito mais respeitoso, e queria trazer essa sugestão para vocês, perguntar, você gostaria de ouvir uma opinião, a minha opinião sobre isso? Ou como eu posso te ajudar sobre esse assunto? Sabe? Então, depois que a pessoa falou, você até pode oferecer ajuda, ou se disponibilizar para dar algum conselho, se a pessoa quiser, ou se você realmente achar que você vai contribuir, mas não já sair, como eu já me peguei mais de uma vez fazendo isso, com os filhos, nós pais e mães somos craques em fazer isso, né? A gente mal ouve o que eles têm a dizer, já sai dando conselho e fazendo sermão, depois reclama que eles não nos ouvem. Bom, essas eram as principais dicas, gente, do que fazer, do que não fazer, e quais são as atitudes esperadas para que nós possamos ter
bons ouvintes, né? E demonstrar que nós somos bons ouvintes. Então, eu estou aqui aberta agora, nós temos aí alguns minutinhos ainda para perguntas, respostas, casos. Talvez vocês tenham alguns causos, uns depoimentos para contar. Estou aqui pronta para ouvi-los também. Ô, Beth, só antes, eu vou passar alguns recados, pessoal, e passar também o link da pesquisa para vocês responderem, para obter o certificado. Mas só antes, essa questão, os nãos, eu acho que a gente consegue ver muitos exemplos a partir do não, né? E me veio muito à cabeça aqueles casos das famílias, do pai, da mãe ou do responsável, que vem reclamar da professora porque o filho dele não está aprendendo, o filho dele ficou com uma nota muito baixa na prova, no boletim, ou então naquele relatório mais detalhado, com vários dados que a pessoa recebe sobre engajamento, leitura, uso do capítulo, quanto tempo ficou em cada página, né? Esses relatórios mais completos que dão mais visibilidade. Aí esse momento também é bem delicado, né? Se a família já vem com as 5 pedras na mão e ela não viu o relatório, por exemplo, o relatório de dados, é bem delicado para a coordenação, né? Nossa, você trouxe um assunto muito interessante, porque, Alex, é o seguinte, muitas vezes as pessoas querem comunicar uma insatisfação, um problema, uma reclamação, mas essas pessoas desconhecem todo o contexto. Só que se você julga de que ela está reclamando do filho, que a nota está baixa, mas não reparou lá no relatório que o filho não fez nada, não fez nenhuma tarefa, não participou das aulas, que não basta ligar lá e assinar a presença. Tem que participar, tem que fazer as tarefas, tem que fazer as avaliações, tem que, enfim, né, demonstrar. Só que talvez a pessoa que está falando não tenha todas as informações. Daí a importância da gente deixar a pessoa que está falando falar tudo para você até depois perguntar: você teve acesso ao relatório do desempenho do seu filho? Aí a pessoa, se ela fala não, fala, puxa, então eu acho que vai fazer toda a diferença eu te apresentar. Se você quiser, você quer dar uma olhada agora? Você quer que eu te encaminhe um link para você ver e depois a gente pode ter uma segunda conversa a partir da sua avaliação, da sua análise desse relatório? Porque olha quantos conflitos podem ser evitados se você deixar essa pessoa desabafar, trazer essa informação no final de uma forma respeitosa, tranquila, calma. Porque olha só, essa pessoa só está surtando porque ela desconhece esses dados, por exemplo, estamos aqui numa situação fictícia, né, hipotética, desconhece como que foi, afinal, o desempenho, a dedicação do seu filho. Então, por isso que ela chega reclamando. Você sabe que eu lembrei agora, Alex, não sei se você conhece, tem um cartoon muito antigo, uma charge, de que, antigamente, é um desenhinho assim, a mesa da professora, o pai, a mãe e o aluno, e uma nota baixa numa prova que os pais estão segurando. E a professora, assim, né, de peito cheio, e os pais dando a maior bronca no aluno que está cabisbaixo, porque ele tirou aquela nota baixa, né? E essa é uma charge de algumas décadas atrás. Vamos trazer para os dias de hoje. É a mesma cena, a professora, os pais, o aluno, eles estão segurando uma prova com a nota baixa, só que agora eles estão com os dedos apontados todos para a professora, que está cabisbaixa, e o aluno é que está com o peito cheio. Quer dizer, gente, enquanto nós continuarmos procurando os culpados, o erro, e ficar focando no erro, no que aconteceu, no culpado, em quem foi o culpado dessa nota baixa, nenhuma solução não vai se resolver essa questão. O foco, né, o nosso olhar deve ser muito mais investigativo, por isso a escutativa, empático, e focar no futuro, não no que aconteceu, em quem foi o culpado, se foi a professora que não foi boa professora, que não soube explicar, se foi o aluno que não se dedicou. Vamos agora focar no futuro. Como juntos nós resolvemos isso? Como juntos nós podemos ter melhores resultados numa próxima prova, sabe? Então, como que a professora pode colaborar, o que o aluno precisa fazer, como os pais podem, uma verdadeira parceria,
família e escola contribuírem para melhores resultados. Então, é sempre com esse olhar, com essa atitude respeitosa, gentil, paciente. Lembram do paciente que eu acrescentei lá? De interesse e tal, de escuta. Olha, eu garanto, gestores inteligentes, aliás, líderes, de modo geral, então, professores inteligentes, né, pais e mães inteligentes, são bons ouvintes. São pessoas que sabem ouvir o todo, não só as palavras, e conseguem, depois que ouvirem, então essa pessoa está assim, está se sentindo dessa forma, por causa disso que ela está trazendo. Puxa, e aí você entra com uma informação, aí você pode oferecer ajuda, mas só da pessoa se sentir escutada, né, ouvida, ela vai se sentir respeitada, acolhida, importante, pertencente, amada. E é isso, né? É isso que o ser humano quer, todos nós. Crianças, adolescentes, adultos, todos nós só queremos nos sentir parte, pertencentes, importantes, conectados. Então, excelente ponto que você trouxe. Se a gente também rebater, né, as pedras, que muitas vezes os pais vêm querendo atirar pedras ou com o dedo em riste, a gente só vai estar começando uma luta de poder e que não vai dar em nada, não vai resolver nada. Então, vamos ser mais inteligentes e usar aí as nossas habilidades de comunicação respeitosas, que são muito mais eficientes. Boa, Beth, perfeito. E eu não estou te ouvindo, Alex, não sei se sou só eu. Desculpa, esqueci de ativar o microfone. Quem nunca, né? É a frase que a gente mais ouve. Bom, tem uma pergunta do Michael, ele fez 3, uma a gente já respondeu, a outra eu vou responder aqui, e tem uma que eu vou te passar, inclusive ele falou que é super seu fã, Michael Batista de Araújo. Antes disso, eu só vou reforçar alguns recados, tá, gente? Fiquem atentos ao e-mail de vocês, quem não se inscreveu no site do Circuito Geek, façam a inscrição, para receberem os materiais complementares. No caso aqui da Beth, a gente vai mandar um e-book das 10 competências da BNCC, que a Beth citou. Então, ali a gente juntou vários especialistas da Geek para escrever artigos interpretando qual a importância de cada uma dessas pesquisas, dessas competências, para o dia a dia de trabalho deles. Então, ficou um trabalho muito legal, que a gente divulgou, acho que ano passado, no finalzinho de 2019, mas que é tão atual quanto aquela época. E o que está aparecendo na tela para vocês aí são 2 e-books, o de metodologias de aprendizagem ativa para não esquecer mais, e o impacto das práticas ativas, que foi o e-book que a gente disponibilizou na última palestra na formação da Glaucia. Então, vocês podem entrar no site do Circuito, conferir a programação, entrar ali no cardzinho da Glaucia, que vocês conseguem também baixar esse e-book. E, por fim, só para destacar, hoje estamos tendo a palestra com a Beth, e no dia 22, já que a gente comentou aqui, né, sobre essa questão dos relatórios, né, o como dar esse feedback para a família, receber ela, a gente dá um passo além e vamos ter uma formação com a Camila Carino sobre dados e evidências para potencializar o desempenho acadêmico de estudantes. Como que a gente pode usar esses dados no dia a dia? Tá bom? Porque aí você tem uma fala baseada em evidências, baseada em dados, em pesquisa, não fica só um achismo. Eu acho que a professora que não está sendo eficaz. Não, eu acho que é o seu filho que não está prestando atenção. Não, você tem dados concretos, né, para poder ter esse diálogo de uma forma mais... E isso vale para o diálogo entre professores e alunos, no diálogo entre colegas de trabalho, entre gestores e pais, enfim, todos os contextos, todos os relacionamentos. Perfeito, Beth. E aí, só indo para a pergunta, então, lá no comecinho, o Maicon Batista de Araújo perguntou, professora Beth, em uma reunião presencial, por exemplo, sentar-se ao lado da pessoa também não poderia criar uma sensação de proximidade maior do que com uma mesa separando as duas pessoas? Excelente, nossa, muito bom, Maicon, é exatamente isso. São esses pequenos gestos, sabe, que fazem toda a diferença. Sabe aquela história na sala de aula tradicional? Vocês já ouviram também essa expressão, né, de que durante séculos o único ambiente que não mudava era o ambiente da escola.
Então, os hospitais já tinham mudado, os meios de transporte já tinham mudado, enfim, todos os contextos corporativos, mas as escolas continuavam com aquela configuração de uma carteira atrás da outra, as carteiras com uma certa distância, o aluno em silêncio, o professor ou a professora num pedestal ali perto da lousa, seja esse qualquer tipo de quadro, e ali dando o conteúdo, né? Esse modelo não está ultrapassado, está mais do que ultrapassado. E uma das formas de melhor comunicação, aprendizagem, interação, enfim, vínculo, criação de vínculos, é essa coisa em que todos conseguem se enxergar. Então, fazer, por exemplo, uma roda, ou fazer um tipo de interação, variar os tipos de interação, esse é o grande segredo, né? A variedade. Mas, quando você está conversando com um aluno, por isso que eu dei a dica, se você é professor ou professora, ou pai ou mãe de uma criança pequena, ter o cuidado de se abaixar para ficar com os olhos na altura dos olhos dessa criança. Nem que seja para você estar sentado e colocar essa criança na sua frente, sabe? No seu colo ou ali na sua frente. Porque essa sensação, eu concordo plenamente com você, não ter uma mesa, não ter... agora, lógico, vamos imaginar assim, é um escritório, você é o diretor ou a coordenadora, a diretora ou coordenador, enfim, de uma escola, e chega um profissional para você atender, ou um pai, uma mãe, ou um aluno para você atender. Se você puder sair desse espaço e colocar uma cadeira do lado e ficar do lado, ok. Se você não puder, pelo menos se você não se distrair com o seu computador, com o seu celular, ou, né, com qualquer outra pessoa, som, barulho, ligação, já está ótimo. Então, é lógico que no modelo presencial, a nossa linguagem corporal fala muito. Então, como nós nos posicionamos, como nós estamos com as mãos, com os braços, como a ternura do nosso olhar, sabe? A expressão facial, o nosso tom de voz. É todo esse conjunto de coisas, como eu disse, que vai fazer a diferença. Mas muito bem observado. Maravilha. Inclusive, eu acho que ela é Xará sua, Elizabeth Vasconcelos da Costa. Quando você começou a responder, ela falou, atender numa mesa redonda é uma dica. Né? Super... eu só quero esclarecer uma curiosidade a meu respeito, e pouca gente sabe, meu nome não é Elizabeth. Beth é apelido, mas meu nome é Bernadette, gente. Olha só. Bernadette. Mãe super aí religiosa, escolheu o nome Bernadette. E no final, se você me permitir, eu queria até mencionar o meu Instagram, Disciplina Positiva Brasil, porque como não é meu nome, as pessoas talvez não conheçam. É @Disciplina Positiva Brasil. Se alguém quiser entrar em contato comigo para mais alguma informação, ou sobre... Porque eu vou colocar a escutativa não só como uma das muitas ferramentas da disciplina positiva, mas também como um objeto de estudo da minha grande área de interesse, que são as competências socioemocionais, né? Toda essa educação socioemocional, que é um assunto que eu venho já estudando há muitos anos, e que é o curso que eu dou na PUC, e que vem da minha área de linguista, eu acho. Então, se alguém tiver alguma... enfim, quiser de alguma forma entrar em contato pelo direct, fique à vontade. Eu só queria mencionar e me disponibilizar para continuarmos esse contato, essa conversa. Foi um prazer, Alex. Novamente, vocês sempre me convidam para temas, assuntos muito interessantes. Você sabe o quanto eu adoro o trabalho de vocês, da GIC, sempre vai ser um prazer participar mesmo dos eventos. Muito obrigada novamente. Beth, eu que agradeço imensamente todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. O pessoal te elogiou bastante aqui no chat do YouTube, depois eu posso te mostrar. Você não está vendo, é por aí por enquanto, né? Mas, a Magda Batista acabou de dizer, que conversa maravilhosa, muito produtiva. E realmente, em nome deles, de todo mundo que está assistindo, Nossa, tá sumindo as palavras aqui. Eu reforço meu agradecimento à sua participação, essa parceria nossa. Inclusive, aquela entrevista que você tinha feito com a Patrícia, a gente também vai enviar como material complementar. Então, é bem bacana para o pessoal acompanhar. E eu divulguei o seu Instagram aqui no chat e no Hangouts Meet para o pessoal te seguir também, tá bom? Muito obrigada. Beth, de novo, muito obrigado. Não tenho como agradecê-la. Queridos, olha, só lembrando, não está fácil para ninguém, viu? Essa pandemia é uma verdadeira guerra que estamos todos aqui lutando
das nossas tocas, das nossas casas. Então, é aquela velha história que não tem como hoje não falar. Fique em casa, fique bem, cuide de si, para você estar bem. Então, autocuidado é fundamental, autoconhecimento, isso que você está fazendo, cursos, palestras, conhecimento para cuidar de si, para que vocês possam ter relacionamentos ainda mais saudáveis, respeitosos, empáticos. Desejo muito sucesso a cada um de vocês. Maravilha. Pessoal, a gente termina aqui a transmissão do YouTube. Nós vamos conversar agora com algumas escolas que estão na sala do Hangouts Meet, aguardando e acompanhando a gente. Então, você, educador, educadora que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado. Não se esqueçam, o Circuito Geek ele vai até dia 17 de junho. A próxima palestra vai ser agora dia 22, daqui 2 semanas, para dar tempo para vocês consumirem todos esses conteúdos e encaixar na agenda mais uma formação. E a formação vai ser com a Camila Carino, diretora pedagógica aqui da Geek. Então, façam a inscrição de vocês no portal do Circuito, vejam a formação anterior, podem assistir a essa também lá, e assim vocês recebem todo o conteúdo por e-mail também, tá bom? Então, gente, é isso por hoje. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Não esqueçam de preencher a pesquisa. Vou passar mais uma vez o link aqui no chat para quem não pegou ainda. E espero ver todos vocês no dia 22, na formação com a Camila Carino. Tá bom? Tchauzinho, pessoal.